Barcelona não conseguiu superar o Real Betis, mas os catalães não conseguiram aproveitar o Real Madrid, que perdeu de forma vergonhosa para Valência. A culpa de tudo é o terrível jogo de Vinícius. Lamine Yamal recusou-se a renovar o contrato com o grande catalão. Seu agente, o lendário Jorge Mendes, exige garantias do Barça, ou seu cliente irá embora. O Liverpool está preparado para quebrar o recorde de transferências para a compra da estrela da Associação de Futebol Profissional, enquanto José Mourinho vai liderar a seleção brasileira. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é a Dose de Futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Carregue urgentemente seus likes reais para que possamos trabalhar sem folgas. 5.000 polegares para cima. Hoje, novo vídeo amanhã? Bem, eu desejo a você um bom apetite e uma boa visualização. Na liderança do Fenerbahçe, estão seriamente considerando a demissão de José Mourinho. O comportamento do português alienou muitos membros do conselho de diretores. O que esse Restless Wanda inventou de novo? Nada de novo. Mourinho agarrou o nariz do treinador adversário, o que causou um verdadeiro escândalo na Turquia, como se não houvesse outros problemas. Nos últimos dias, todos discutem essa notícia. Pensam quais serão as sanções contra o português e o que o espera no futuro próximo. A direção do Fenerbahçe está tensa com essa situação. Logo após o jogo, uma reunião de emergência foi realizada para discutir o comportamento do treinador principal da equipe. O presidente do clube, Ali Koç, participou da reunião, embora não estivesse na Turquia no momento. O que os líderes do Fenerbahçe decidiram? As opiniões estão divididas. O presidente defende que Mourinho continue a liderar a equipe. Contudo, muitos no conselho de diretores discordam da posição do presidente e creem que a demissão é a melhor solução. Este português permite-se demasiado, e isso não pode ser perdoado. Mas o que a liderança esperava ao convidar o controverso treinador para a equipe? Ele vai se comportar mais calmo que a água e mais baixo que a grama na turbulenta Turquia, onde há problemas suficientes sem ele? Acho que não entenderam o tipo de pessoa que estavam colocando no comando da equipe. Mas mesmo no caso de Mourinho ser demitido, o português não ficará sem nada. Ele receberá uma compensação multimilionária e possivelmente partirá para encontrar um novo desafio. E já se sabe até o nome da equipe onde ele pode potencialmente continuar sua carreira, é a Seleção Brasileira. Várias fontes relatam que a Federação de Futebol adicionou o português à lista de candidatos. Ele não está no topo da lista. Afinal, os brasileiros querem ver alguém da dupla Guardiola-Ancelotti em primeiro lugar. Os demais serão considerados apenas em caso de recusa desta dupla. Mas ainda assim, Mourinho é um candidato interessante. O principal objetivo da seleção é vencer a Copa do Mundo, e o português é um especialista em Copas. Ele foi o último a conquistar um título internacional com o Manchester United. Ele foi o único treinador em 70 anos em Roma a ganhar a Copa. Agora ele pode se tornar o primeiro em 24 anos a ser o treinador da seleção brasileira que vence a Copa do Mundo. Tornar-se ou não depende da disposição das cartas. A União das Federações Europeias de Futebol desqualificou 2 jogadores do Real Madrid antes do jogo contra o Arsenal pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Devido à decisão do órgão regulador, Kylian Mbappé e Antonio Rüdiger foram prejudicados. Devido à violação do Código Disciplinar da União das Federações Europeias de Futebol por comportamento antidesportivo após o jogo de volta contra o Atlético. Naquela disputa, tudo foi decidido nos pênaltis, e o gol final foi de Antonio Rüdiger. Depois disso, o alemão fez um gesto rude em direção à arquibancada com os fãs do Atlético, e considerou-o ofensivo, pelo qual Rüdiger foi multado em 40 mil euros e desqualificado por um jogo. Mas o gesto do alemão é um prós e contras, é claro, não cheira a um verdadeiro espírito esportivo aqui. Mas as sanções em relação a Mbappé já estão levantando questões. O francês colidiu com Lorenzo, que estava tentando derrubar Rüdiger antes de executar o pênalti decisivo, tirando a bola dele. E por isso ele foi suspenso por uma partida, além de ser multado em 30 mil euros. Nessa situação seria lógico se Lorenzo também fosse punido. Mas por algum motivo ele não está sendo questionado. Além disso, o comitê disciplinar se refere a um artigo tão estranho no código que pode ser interpretado de acordo com a própria visão. Aqui está o texto dela. Jogadores de futebol podem ser punidos se seu comportamento for ofensivo ou violar regras básicas de conduta. E isso é o que significa. Por esse princípio, qualquer comportamento de um jogador em campo pode ser considerado inadequado. Por exemplo, de acordo com a regra, a simulação pode ser banida, o que também pode ser visto como um comportamento impróprio sob a perspectiva correta. E não há nenhuma explicação para este texto no código.
Porém, não hesitaram em privar o Real Madrid de 2 jogadores cruciais antes do jogo das quartas de final da Champions League. Rüdiger e Mbappé cumprirão a desqualificação condicionalmente, ou seja, até a próxima violação. Mas ainda assim, agora os jogadores do Real precisam se comportar de maneira mais contida, pois a qualquer momento a suspensão condicional pode se tornar efetiva. No campo da informação, surgiu um candidato inesperado para o cargo de treinador do Real Madrid. Anteriormente, o Slivoši estava interessado em especialistas que, de alguma forma, estavam ligados à história do clube. Por exemplo, o principal candidato no momento é Xabi Alonso. Em sua carreira, o espanhol jogou pelo Real Madrid e ganhou com ele troféus prestigiosos, assim como Zinedine Zidane. Mas agora a liderança do Slivoši está considerando Antônio Conte, que atualmente lidera o Napoli. Já se falou várias vezes sobre o futuro do atual treinador do Real. No momento, parece que Ancelotti está mais perto de deixar Madrid do que de ficar lá. E há várias razões para isso. Primeiro, os deslizamentos estão planejando uma mudança de geração. Faz sentido se eles convidarem um novo treinador com uma visão moderna para isso. Em segundo lugar, Ancelotti recebeu uma proposta tentadora para treinar a seleção brasileira. Conquistar um troféu tão importante como a Copa do Mundo significaria que ele terminou o jogo por completo. Em terceiro lugar, todo ano surgem questões sobre o Real Madrid e muitos gostariam de ver um estilo de jogo mais ousado no time. Relata-se também que esta não é a primeira vez que o Real Madrid tenta contratar Conte. Anos atrás, durante a crise dos madrilenhos, sob comando de Julen Lopetegui, a administração contatou Antônio. Seu compromisso foi bloqueado pelos pesos pesados da equipe. O problema era que jogadores como Sérgio Ramos e Marcelo temiam estragar a atmosfera no vestiário. Então, naquela época, nomearam o conveniente Santiago Solari, logo substituído por Zidane. No momento, a liderança também debate sobre convidar Conte. Alguém gosta do seu estilo de jogo e experiência em vencer grandes torneios? Alguém acredita que o italiano não conseguirá lidar com a desmontagem e terá que ser substituído em breve? Independentemente da decisão, Antônio Conte não ficará desempregado no Real Madrid. Afinal, não são só os madrilenhos que se interessam por ele. A Juventus considera o italiano o principal candidato para substituir Igor Tudor, que deve sair no fim da temporada. Além disso, os fãs têm boas lembranças do trabalho de Conte à frente do time. Com ele ganharam 3 vezes o título e mostraram um bom futebol, melhor do que o atual. Por isso, esse treinador encontrará um clube para si, mesmo que não consiga chegar a um acordo com os atuais. A Bavária, no entanto, traiu a lenda do clube, essencialmente a expulsando do clube. O futuro de Thomas Müller tem sido muito debatido ultimamente. O contrato do jogador estava terminando e não houve uma nova oferta do clube. Isso começou a pressionar não apenas o jogador de futebol, mas também os fãs e seus parceiros. Na sala de vestir, não entendiam o silêncio da administração, mas os chefes da Bavária já tinham tomado sua decisão há muito tempo. No final da temporada, Müller deixará o clube, e esse assunto não será mais discutido. Ele não será oferecido um novo contrato, nem a oportunidade de escolher. Eles simplesmente mostrarão a porta e é isso. Até ontem, tudo isso era apenas rumores. Mas Müller decidiu pessoalmente esclarecer tudo, acabando assim com as especulações. O clube optou por não renovar meu contrato para a próxima temporada, contrariando meus desejos pessoais. É crucial que o clube mantenha suas convicções. Eu respeito essa decisão, que sem dúvida deu direção e conselho ao observatório. Não foi fácil, afirmou a lenda da Baviera. Essa atitude é difícil de entender, mesmo considerando o desejo do clube de reestruturar a equipe. Müller estava pedindo algum dinheiro cósmico ou um contrato de longo prazo? Parece que não. Ele estava disposto a ficar no time, jogando por comida, então poderia ter sido possível negociar e estender o contrato com a lenda por mais uma temporada. Porém, a liderança optou por não se preocupar e agora deve estar preparada para as consequências, visto que os fãs da Baviera não receberam bem essa notícia. Uma tempestade de insatisfação está se formando na internet, com potencial para se intensificar. Quanto ao futuro de Müller, nada mudou. Ele terminará esta temporada na Baviera, jogará no campeonato do clube e depois irá para a Major League Soccer. Nenhuma outra informação foi recebida nos últimos dias. Paris Saint-Germain oficialmente se tornou o campeão da França. A equipe garantiu o primeiro lugar com 6 rodadas antes do final da temporada. Para garantir antecipadamente as medalhas de ouro, Bandi Ruich só precisava não perder para o outsider Angers em seu próprio campo. A tarefa era simples e os subordinados de Luiz e Henrique entenderam isso perfeitamente, então nem mesmo se esforçaram. No entanto, o Paris Saint-Germain relaxado ainda não era páreo para o adversário.
Durante toda a partida, Angers não pressionou Gigi Donnarumma uma única vez, e a questão do vencedor foi resolvida. Já no início do segundo tempo, Rui Kvaratskhelia decidiu agradar os fãs com uma bela vitória e passou a bola de forma espetacular para Desiré Doué. Ele só precisava acertar o gol, o que o jovem atacante fez sem problemas. Não há mais nada a relatar sobre este jogo. A diferença entre o Paris Saint-Germain e as outras equipes da França é muito grande. Por mais que eu assista aos jogos do grande time da capital na liga, nunca vi seus jogadores se esforçando seriamente. Para eles, é apenas um aquecimento antes dos jogos da Liga dos Campeões. As estatísticas confirmam, o Paris Saint-Germain está invicto na liga. Como ninguém na França pode dar a eles uma verdadeira luta, nem mesmo o Mônaco em segundo lugar ou o Marselha, Roberto De Zerbi. Há todas as razões para acreditar que eles terminarão a temporada sem conhecer a dor da derrota. Em resumo, o jogo começou em abril e já temos um campeão na liga. Então, que tipo de torneio é o Paraty? Mas é justo reconhecer que Luiz Henrique montou um time forte. Os parisienses raramente precisaram se esforçar pelo título, mas nesta temporada, o Paris Saint-Germain alcançou um nível inédito. E mesmo assim, não há Kylian Mbappé, Lionel Messi ou até mesmo Neymar no elenco. O resultado é mérito do treinador Henrique, não de estrelas individuais. Sob sua liderança, até Dembélé começou a se destacar. Estamos falando sobre o verdadeiro teste para esta equipe, que será a Liga dos Campeões. Lá, não haverá tapete vermelho para eles, e em cada jogo, terão que lutar muito pela vitória. Se eles chegarem pelo menos à final, então poderemos realmente avaliar o trabalho do espanhol. E claro, quero parabenizar nossos rapazes com o post Savica Quadrado e Safonov. Nova conquista na carreira de Urruti já é o segundo título de campeão nas 5 principais ligas da Europa. Com esse ritmo, é possível reunir uma coleção completa até o final da carreira. O jogo incrível de Georgia Mamardashvili e o jogo vergonhoso de Vinícius não permitiram que o Real Madrid superasse o Valência. Além disso, eles perderam de forma vergonhosa para o voador Ichan em seu próprio estádio. Eu desconfiava que Valência daria trabalho para o time de Madrid. Nos últimos anos, ela se tornou um adversário incômodo para eles, apesar da crise. E o Real Madrid, apenas alguns dias atrás, lutou por 2 horas em Córdoba, e o cansaço físico pode ter desempenhado seu papel. Não sei se foi ela que disse, mas o Real Madrid faltou ação decisiva durante todo o jogo, embora a vantagem no jogo fosse colossal. Olhe para as estatísticas e diga onde está a equipe que perdeu. Mas como eu disse, o principal herói do encontro foi Georgi Mamardashvili. O goleiro georgiano já salvou a equipe nos primeiros minutos, defendendo um pênalti de Vinícius Júnior. O brasileiro perdeu o pênalti pela segunda vez seguida. Talvez verificar esse direito com o Mbappé? Parece que ele se saiu melhor, mas isso é apenas um comentário. No ataque seguinte, Valentim abriu o placar, ajudou o padrão e a defesa do Real teve outra perda de concentração. Rüdiger jogou mal no segundo andar, permitindo que Dicaby virasse o jogo. O jovem estreante do Real Madrid não conseguiu salvar. E então, novamente, Mamardashvili, com uma defesa impressionante após a outra. Os georgianos aperfeiçoaram o jogo de ontem. E se você quiser apreciar toda a beleza do jogo dos 2 gênios georgianos, pode dar uma olhada no nosso canal do Telegram. Lá você encontrará reprises de partidas do Paris Saint-Germain, Real Madrid, entre outros. O link para o Telegram estará na descrição e no comentário fixado. Vamos voltar ao jogo. A confiança de Mamardashvili passou para os jogadores. No final do jogo, o Valência avançou e conquistou a vitória, não o Real Madrid, que supostamente lutava pelo campeonato. Aparentemente, esta é a última temporada de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid. Mesmo com possíveis troféus, ainda há muitas dúvidas sobre o desempenho da equipe. Algum lugar a confiança inabalável, que por muitos anos foi o cartão de visita do clube real, se perdeu. Agora parece que qualquer um pode vencer Madrid, mas eles têm jogadores de nível cósmico no ataque. Com Zidane, isso certamente não aconteceria. Liverpool está pronto para fazer uma das contratações mais altas de toda a história da Premier League. Segundo a publicação, o clube cogita a transferência de Alexandre Isak e está disposto a pagar 35 milhões de euros pelo atacante do Newcastle United. Isso pode se tornar um novo recorde não só para o Liverpool, mas para toda a liga. A transferência mais cara da Associação de Futebol Profissional até agora é a de Enzo Fernandes para o Chelsea por € 121 milhões. Mas como você entende, esse recorde pode cair se o Liverpool fizer sua oferta. Essa negociação tem toda a justificativa. Isaac está em grande forma e se tornou peça-chave do Newcastle, mas ainda não tem pressa para renovar o contrato, apesar das negociações já terem começado. Recentemente, eles chegaram a um impasse.
O sueco quer jogar na Liga dos Campeões, algo que seu atual time não pode garantir nas próximas 2 décadas. Isaac está no auge e é natural que pense no próximo passo. O Liverpool está pronto para oferecer estabilidade e grandes objetivos a um atacante de alto nível, que se encaixa perfeitamente nos planos de renovação do clube para o início de uma nova era. Newcastle supostamente não quer deixar seu líder ir, mas entende perfeitamente que a cada dia que passa, fica mais difícil mantê-lo. Os interesses do Liverpool são sérios e será difícil recusar uma soma tão substancial. Ainda não há uma oferta oficial e o próprio ISOK não deu uma resposta definitiva, mas a espera não será longa. A janela de transferências abrirá em breve, e então ficará claro se uma nova fase da carreira começará para o sueco. A desgraça chegou de modo inesperado. O Barcelona pode não conseguir renovar o contrato com Lamine Yamal e o jovem ala terá que procurar um novo clube. Este verão, o espanhol deve assinar seu primeiro contrato profissional, já que ele vai completar 18 anos. O Barcelona já preparou a documentação e o jogador estava pronto para assinar assim que possível. Porém, o negócio pode ser cancelado devido à situação financeira dos catalães. O agente do jogador Jorge Mendes teme que o Barça esteja oferecendo mais do que pode pagar. Os portugueses já caíram nessa armadilha mais de uma vez. A liderança catalã prometeu grandes pagamentos adicionais a João Félix e João Cancelo quando eles assinaram contratos com eles. No entanto, o prometido não foi cumprido e os jogadores sofreram perdas financeiras. Jorge Mendes não quer que o mesmo aconteça com seu cliente mais valioso e vai exigir garantias de pagamento da liderança do Barcelona. Caso contrário, Lamine Yamal pode não assinar um novo acordo e até deixar o Camp Nou, para onde o jovem gênio do Barcelona pode ir. As opções continuam as mesmas: Paris, Saint-Germain e Manchester City. Os parisienses já observam o jovem talento catalão faz um tempo. No verão passado, eles tentaram comprá-lo por um total de 55 milhões de euros. Porém, Laporta não concordou com o negócio na época. Recentemente, noticiou-se que a liderança do Paris Saint-Germain planeja não apenas comprar Yamal do Barcelona, mas levá-lo de graça. A situação atual pode beneficiá-lo. O entorno do jogador já está sendo trabalhado, com promessas de grandes recompensas e mais. E aqueles, por sua vez, estão pressionando Yamal, então a transferência, embora improvável, ainda tem uma chance. Verdade, não está muito claro onde eles vão colocar outro winger condiano. Mas se eles conseguirem Yamal de graça, ninguém vai se preocupar com essas perguntas estúpidas. E todos ficarão chocados com o fato de Barcelona ter conseguido perder uma de suas principais estrelas. Não é segredo que o Manchester City está preparando uma verdadeira revolução no elenco para a janela de transferências de verão. O inglês Grant atrasou-se na mudança de gerações. E agora é preciso corrigir. Muitos veteranos vão deixar o time. Já é oficialmente conhecido sobre a saída de Kevin De Bruyne. Provavelmente eles deixarão o Manchester Kyle, Walker e Ederson. Mas quem virá para o time? O principal objetivo da transferência será a contratação de Florian Wirtz, meio-campista alemão, visto como substituto ideal para Kevin De Bruyne. Terão que desembolsar muito dinheiro por ele, mas para os cidadãos, o dinheiro nunca foi um problema. O Manchester City também planeja assinar com um novo goleiro. A temporada provou que não se pode confiar em Ederson, nem em seu reserva. Os Citizens estão de olho no goleiro do Porto, Diogo Costa. Este é o mesmo goleiro que fez 3 defesas na última série de pênaltis do play-off do Campeonato Europeu. Naquela época, parecia que ele mudaria de clube no verão, mas Costa permaneceu leal ao Porto. No entanto, ele pode em breve se mudar para Manchester. Os Citizens também estão tentando assinar com o talentoso defensor da Juventus, André Cambiaso. Quiseram comprá-lo em janeiro, mas não fecharam o negócio na época. No entanto, os Citizens não pretendem desistir e é muito provável que consigam a transferência do defensor na janela de verão. Além disso, o City quer fortalecer o centro da defesa. Essa é a área que Rodri costumava cobrir. A dependência do espanhol foi prejudicial. Nesta temporada, Tuda planeja fazer 2 transferências de uma vez. Esta é a compra de Adam Wharton e Eduardo Camavinga, do Real Madrid. O Manchester pode gastar uma quantia absurda no verão. Como de costume, todas as despesas caberão no orçamento da cidade em 400 milhões de euros, um novo recorde de transferência. Bem, esse é o preço de uma carreira bem-sucedida de Guardiola. O Barcelona não conseguiu aproveitar o deslize do adversário e se distanciar 6 pontos do Real Madrid. Mas isso era de se esperar, já que eles estavam enfrentando o time do lendário Antônio, que também está em boa forma. A última derrota do Betis na La Liga espanhola foi há 2 meses.
Desde então, a equipe não conheceu tristeza, derrota ou mesmo empate. Eles apenas venceram seus adversários, um dos quais era o Clube Slivote. O jogo foi crucial para os dois times. O Barcelona buscava consolidar a liderança diante da perseguição do principal rival na disputa pelo título, e o Betis precisava acumular pontos para lutar por uma vaga na zona da Liga dos Campeões, onde este time não aparecia há 20 anos. Veja o que Antônio fez com ela. Assim, o jogo prometia ser difícil, e foi o que aconteceu. Inicialmente, parecia que o Barcelona dominaria novamente seu adversário. Os catalães abriram o placar no 7º minuto com Gavi, explorando a defesa dispersa do Betis. Apesar de não mostrar integridade e entrega no início, ela se recuperou com o avanço do jogo e se tornou um problema para o ataque do Barça, especialmente considerando que o placar logo ficou empatado. Ronald Araújo se molhou na cobrança de escanteio e não conseguiu impedir o adversário de desviar a bola para o gol. Por mais que o Barcelona tentasse marcar, o placar ainda permanecia empatado. O Betis se saiu bem contra o melhor ataque da liga, embora tenha tido sorte. Para ser franco, o ataque catalão não estava no seu melhor neste jogo. Lamine Yamal foi especialmente decepcionante. Não me lembro de tantos erros de um jovem ala há muito tempo, simplesmente cada ação não acertava. Nem um passe preciso, nem um drible bem sucedido, nem mesmo uma continuação efetiva do ataque era visível dele. Definitivamente, não era o seu jogo. Assim, graças ao empate entre Barcelona e Betis, a disputa na La Liga continua viva. Os catalães estão 4 pontos atrás do Real Madrid. Mas ainda há muitos jogos pela frente, nos quais a situação pode ser corrigida, incluindo o confronto direto entre os clubes que acontecerá no início de maio. Você pode assistir ao resumo, como sempre, em nossa televisão. É isso por hoje. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é KirilCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e Johanga, amigos.